Fala galera, hoje é dia de Um Soldado Invernal. É uma história da Marvel, escrita pelo Ed Brubaker e desenhada pelo Steve Epting no ano de 2005. A versão que eu tenho aqui é da coleção da Salvat. Essa história foi dividida em duas partes, em Capitão América Tempo Esgotado e O Soldado Invernal. Tem um encadernado da Panini que é a mesma coisa, a mesma história, só que tudo num único encadernado, como se fossem essas duas juntas numa só HQ. Resumindo a história, a gente vê o Capitão América ainda abalado pelo que aconteceu em Vingadores A Queda. Aqui a gente vê o Caveira Vermelha sendo assassinado e o Capitão, junto com a SHIELD, tentam investigar o que aconteceu e por que aconteceu. Nessa busca, o Capitão tem que lidar com alguns fantasmas do passado, algumas recordações da época da guerra e principalmente do seu antigo companheiro, o Bucky Barnes. Mas vocês precisam entender antes quem é o Bucky Barnes. James Buchanan Barnes, ou apelidado de Bucky, ele era o fiel companheiro que ajudava o Capitão América nas suas histórias quando ele foi criado em 1941. Ele é tipo um Robin para o Capitão. Só que em 1954 ele foi morto nas histórias em quadrinhos durante a Segunda Guerra Mundial. E até na data dessa história, em 2005, ele nunca mais apareceu. E antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e já deixa seu like no vídeo. Agora vamos para a história então, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa 6 anos antes, na verdade, na Rússia, mostrando o Caveira Vermelha negociando com um traficante de armas, o General Lukin. O Caveira foi até lá para conseguir algumas armas, e no estoque do Lukin ele vê uma coisa que chama muito a atenção dele, um homem em um tanque. E eles começam a discutir sobre aquele cara, sobre como aquela pessoa na verdade era uma máquina de matar que foi muito usada pela Rússia na época da Guerra Fria. Aquele cara ali é o Soldado Invernal. O Caveira diz que gostaria muito de comprar esse item, mas o Lukin diz que ele não está à venda, a não ser pela troca com o Cubo Cósmico que está em posse do Caveira. O Cubo Cósmico é um objeto que possui a capacidade de transformar qualquer desejo em realidade, independente das consequências. Por isso ele é tão desejado. O Caveira nem tem o cubo, mas ele está procurando também, na verdade. Nos dias atuais, a gente vê que o Caveira conseguiu o cubo. E enquanto ele começa a pensar sobre o que fazer com ele e como derrotar o Capitão América, ele recebe uma ligação do Lukin dizendo que ele gostaria de comprar o cubo. Mas é claro que o Caveira diz que ele não está à venda. Nesse momento, um tiro muito poderoso de bem longe acerta o Caveira e mata ele. Quem deu o tiro pega o telefone e avisa o Lukin que a missão foi concluída. Enquanto isso, o Capitão América é confrontado pela Agente 13, a Sharon Carter, que inclusive é a ex-namorada dele, falando que ele anda muito estranho ultimamente, ele tá muito mais agressivo e descuidado nas missões, ele tá mais tenso e violento. O Capitão fala que o tempo que ele passou na guerra ainda interfere na mente dele. Todas aquelas mortes ainda perturbam ele, as trincheiras e principalmente a morte do antigo parceiro dele, o Bucky. Nessa hora o Capitão fica sabendo da morte do Caveira Vermelha e vai tentar investigar quem poderia ter feito aquilo. O problema é que o Capitão anda muito distraído, ele tá muito estranho, pensando e sonhando com o seu passado durante a guerra junto com o Bucky. Mas ele tem umas memórias meio embaralhadas, até mesmo coisas que nem aconteceram daquele jeito, ele estava lembrando. O Caveira estava trabalhando com a IDA, Ideias para Destruição Avançada. Então o Capitão começa a tentar investigar sobre eles, mas não consegue descobrir quem teria matado o Caveira. A gente vê em outra parte um cara misterioso encontrando Jack Monroe e matando ele. O Jack Monroe foi um antigo parceiro do Capitão América. Ele já assumiu o posto do Bucky quando o original não podia. Inclusive depois ele virou um herói solo. O nome dele era Nômade. O problema é que na SHIELD eles encontraram o fuzil que matou o Caveira Vermelha. E nele tem as digitais do Jack Monroe.
Como a SHIELD implantou um chip de rastreio no Jack, na época em que ele era um agente, eles conseguem rastrear e a Agente 13 vai até lá. O problema é que quando ela chega lá, ela encontra o cara que matou o Jack e ele nocauteia ela. Ela fica presa junto com uma bomba e o cadáver do Jack Monroe, que seria usado para servir de bode expiatório, para que jogassem toda essa culpa nele e evitar qualquer outra teoria de quem tenha feito todo aquele estrago e sobre a morte do Caveira Vermelha. Mas felizmente o capitão ele chega a tempo de salvar a Sharon, só que acontece uma explosão ali perto, no centro da Filadélfia, que acaba matando vários inocentes. A Sharon conta que viu o sequestrador e que era o Soldado Invernal. E ela comenta que provavelmente aquele cara é o Bucky Barnes. O capitão ainda tenta salvar alguns sobreviventes da explosão e no meio dos combates ali ele acaba chegando frente a frente com o Soldado Invernal. O capitão chama ele de Bucky e de repente o cara desaparece. Na SHIELD é mostrado algumas imagens de várias épocas, vários anos separados desde a Segunda Guerra, de um homem igualzinho Bucky aparecendo em vários lugares no mundo, onde aconteciam assassinatos de gente importante logo depois. O capitão se nega em aceitar que seja o Bucky mesmo. O Nick Fury diz que provavelmente ele é um mito que virou realidade, o mito do Soldado Invernal, que é um homem criado para ser uma arma de destruição usada pela União Soviética durante a Guerra Fria para matar os inimigos nos Estados Unidos. O capitão começa a perder o controle com isso, ele não consegue aceitar, mas todas as evidências são claras ali. E para piorar mais ainda a cabeça dele, ele anda tendo esses flashes do passado, as memórias todas bagunçadas, e ele não entende o porquê disso. Eles começam a ligar os pontos e chegam até um nome, Lucky. Eles entendem que seria ele o responsável por tudo isso, ele seria o mandante do Soldado Invernal e que provavelmente é ele quem tem o cubo cósmico. E todas essas visões que o capitão tá tendo é culpa do cubo. O Lucky foi uma criança nascida na Rússia e num ataque do Capitão América contra o Caveira Vermelha na época da guerra, por acidente alguns inocentes morreram, entre eles os pais do Lucky, ou seja, ele quer vingança. O problema é que eles não têm nenhuma prova concreta para incriminar o Lucky, não tem nada que eles possam fazer. Um dia, o capitão ele chega na casa dele e encontra um arquivo dentro da sua casa do nada. Ele não entende como aquilo chegou ali, mas teria sido enviado pelo cubo cósmico. O arquivo é sobre o Soldado Invernal e ele começa a ler. Nesse momento a gente é levado até o passado e é revelado o que realmente aconteceu. O Lucky foi encontrado e criado desde criança por um russo chamado Karpov. Esse cara é um dos mais poderosos russos e na época da guerra, quando o Capitão América foi congelado depois de um acidente de avião, teve também um acidente que aparentemente tinha matado o Bucky. O Karpov começou a procurar nas águas por sobreviventes daquele acidente e ele conseguiu encontrar o corpo do Bucky. O Karpov reconheceu ele e tentou reanimar o corpo do Bucky e eles conseguiram. Ele tinha perdido um braço, então eles implantaram uma prótese biônica. E depois que ele recuperou a consciência, eles fizeram vários experimentos mentais e lavagens cerebrais. Eles conseguiram reprogramar a mente dele e usaram para ser leal à Rússia. Ele foi fortemente treinado e usado como arma matando generais da OTAN em 1955, ministros da França em 1956 e por aí vai. E isso se manteve durante vários anos. Quando ele não era necessário, era mantido em um tanque e isso também fazia com que ele não envelhecesse. Por isso ele mantém a mesma aparência depois de tantos anos. Com o passar do tempo e o contato com o cubo cósmico, o Lucky foi ficando mais obsessivo e perdendo a sanidade. Ele ficou mais agressivo, então para não ficar completamente louco, ele pede para que o Soldado Invernal enterre o cubo em um complexo subterrâneo. O Capitão América invade um complexo da Hydra com a ajuda do Homem de Ferro e a do Falcão. Ele consegue descobrir para onde foi levado o cubo e quando ele chega lá junto com o Falcão, eles são recebidos pelo Soldado Invernal.
Enquanto o Falcão fica do lado de fora lutando contra os capangas do Soldado Invernal, o Capitão América entra no complexo para enfrentar ele. Eles têm uma luta e enquanto eles brigam, o Capitão tenta argumentar com ele, falando sobre o passado, sobre quem ele era, mas o Soldado Invernal não reconhece que ele era o Bucky. E na hora que o Capitão dá um golpe pelas costas do Soldado Invernal, ele deixa o cubo cósmico cair, e o Capitão pega e ordena que ele se lembre de quem ele era. O Bucky consegue recuperar as memórias, mas ele não suporta tudo aquilo que ele fez, todas as pessoas que ele matou, e ele fala que é tudo culpa do cubo. Ele pega o cubo num momento de ódio e de repente ele desaparece. Bem no final a gente vê o que era a loucura do Lucky. E a gente percebe que antes de morrer, o Caveira Vermelha já tinha um plano. E quando ele foi assassinado, ele passou a sua essência para o cubo que foi transferido para o Lucky, que estaria agora encarnando o próprio Caveira Vermelha. E é desse jeito que acaba a história. A história é ótima, é muito bem desenvolvida, tem um tom meio de mistério, de tentar descobrir o que está acontecendo, que acaba te deixando viciado em continuar lendo. Aqui foi apresentado pela primeira vez o Soldado Invernal, que se tornou um personagem extremamente importante até os dias de hoje. E é muito bom também de ver as memórias do Capitão, de como era o passado dele com o Bucky e tudo mais. Muitas pontas soltas aqui são respondidas em outras histórias no futuro. A sequência seria a Ameaça Vermelha e logo em seguida já vem a mega saga Guerra Civil. A arte do Steven Epting é muito boa, dando um ar mais tenso e dramático assim, mas tem algumas edições que não são desenhadas por ele e os outros artistas não são tão bons assim. Na minha opinião, é a melhor história do Capitão América e entra no meu top 10 de histórias da Marvel. Eu recomendo bastante que vocês leiam essa HQ. A história aqui foi usada de base para o filme Capitão América Soldado Invernal, com várias alterações, mas a essência é parecida. Vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. E vai ter também o link para a loja Pano de Vela, dá uma passada lá para ver produtos exclusivos e agora com o cupom de 5% de desconto do Nerd All Stars. Tudo aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue nas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.